Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 5, Tão Grande Salvação. Autor Esdras Mar. Título da semana 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 3. Segunda-feira. Ler com oração Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A edificação progressiva da igreja para a produção do exército do Senhor. Na mensagem desta semana, nos aprofundaremos nas revelações contidas em Gênesis, capítulo 3, relacionadas à promessa de Deus de prover a solução para o veneno da serpente, Satanás, que foi injetado no ser humano. Além disso, o próprio Deus prometeu que poria inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Essa mulher representa Eva, o povo de Deus no Antigo Testamento, e também Maria, pois delas veio a promessa, o descendente da mulher, que é Cristo. No Novo Testamento, essa mulher também representa a mulher universal de Apocalipse 12, a igreja que está gerando o filho varão, os vencedores, que serão a noiva de Cristo e o exército do Senhor para lutar a batalha de Armagedon junto com ele. Esse filho varão vitorioso é o descendente coletivo da mulher, o qual regerá as nações com cetro de ferro e reinará com Cristo e com os escolhidos pelos séculos dos séculos. Nos últimos dias temos orado pedindo ao Senhor que abençoe toda a igreja, conduzindo os irmãos a desfrutar de sua presença, da unção e da palavra, para que o Espírito encha os santos de alegria, encorajamento e esperança, a fim de prosseguir nessa jornada pelo vale da sombra da morte pelo qual passamos agora. O inimigo tem usado a pandemia para nos atacar física e emocionalmente. Além de atacar a nossa mente, tem tentado instigar-nos uns contra os outros por meio de discussões. Não podemos permitir que o inimigo encontre brechas para entrar na igreja e causar divisão. Temos de aprender a respeitar as convicções pessoais de cada um, o que cada um crê e o que cada um pratica. Contudo, com relação à administração da igreja, os presbíteros com sua autoridade é que tomam as decisões. Tudo deve ser feito em comunhão. Na igreja não deve haver debates nem discussões, mas sim amor fraterno e cuidado mútuo. Os canais de comunicação virtual com os momentos de comunhão não devem ser usados para propagar notícias sobre a pandemia ou posições políticas, e sim para compartilhar a palavra. Desse modo, a igreja será guardada e não haverá barreiras ou divisões entre irmãos. O Senhor Jesus virá buscar a igreja edificada, a qual é uma estrutura coletiva. Ele disse a Pedro: Tu és Pedro, uma pedra, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. A edificação não ocorre por meio de pedras individuais separadas, mas juntas. Jesus acrescentou que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Essa passagem mostra que todos os dias as portas do Hades estão escancaradas para tragar você. Por isso, você deve ser edificado na igreja, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Individualmente somos como ovelhas no campo à mercê de lobos e leões, mas quando estamos no meio do rebanho, somos guardados. Na visão da preparação da igreja para a volta do Senhor,
Primeiramente, a igreja é apresentada como o corpo de Cristo e este tem de ser edificado. No final do livro de Apocalipse, não há menção do corpo de Cristo, pois ele já foi edificado. No final de Apocalipse se menciona a noiva do Cordeiro. Esta também é o aspecto coletivo da igreja, que por fim será a Nova Jerusalém. A Bíblia apresenta no primeiro capítulo de Efésios a revelação da igreja como o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 5, temos a revelação mais avançada da igreja como a noiva de Cristo. Essa noiva se casará nas nuvens com o Senhor depois do tribunal de Cristo, do arrebatamento da maioria dos crentes e da grande tribulação. Na sequência, a noiva se tornará o exército de Cristo, que descerá dos céus juntamente com ele para lutar a batalha de Armagedon. Nessa batalha, os grupos do exército do inimigo serão derrotados. E o anticristo e o falso profeta serão lançados para dentro do lago de fogo. Precisamos perceber que o corpo de Cristo, a noiva de Cristo e o exército vencedor de Cristo são aspectos coletivos da igreja. Por isso, após vários meses de isolamento social devido à pandemia, o inimigo tenta injetar em nossa cabeça o pensamento de que seria normal se isolar e permanecer em casa lendo a Bíblia e assistindo às reuniões pela televisão, sem participar nem apresentar nossa porção na retomada das reuniões presenciais. Isso é uma estratégia do inimigo a fim de nos isolar. Para ser vencedor, é necessário que se pague o preço. A salvação é gratuita. A participação na Nova Jerusalém, na eternidade futura, também é de graça. Basta haver nascido de novo ao crer no Senhor Jesus. Todavia, a participação do reino requer muito esforço. Jesus nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço. No original grego, esse trecho ficaria da seguinte forma: o reino dos céus é tomado por violência. A correnteza do mundo contra você, tentando levá-lo para longe do reino, é muito forte, e para vencê-la é necessário ser violento no espírito. Precisamos ter a mesma atitude daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela estava fraca, mas reuniu todas as suas forças para tocar na orla das vestes de Jesus. Essa mulher foi violenta e conseguiu romper a multidão e tocar no Senhor. O mundo vem contra nós como uma multidão de torcedores saindo do estádio, com o objetivo de nos impedir de tomar posse do reino. Para fazer a transição de voltar à normalidade das reuniões presenciais e estar na realidade do reino, devemos ser cautelosos, a fim de evitar a contaminação do vírus, mas ao mesmo tempo precisamos ser violentos no espírito para vencer a correnteza do mundo e as demais estratégias do inimigo. Não podemos negligenciar as reuniões presenciais, como nos alerta este versículo. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10:25. Por outro lado, as igrejas devem prosseguir na transmissão virtual das reuniões para alcançar mais pessoas. O Senhor nos deu esse encargo e devemos prosseguir nele, sem, contudo, negligenciar as reuniões presenciais da igreja. Pergunta de hoje: o que você entende por ser violento no espírito? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.